Boa tarde, vamos gravar aqui mais uma aulinha, aqui para o YouTube. Esta foi parte da aula que eu dei ontem no direito que fiz para o Círculo de Membros. Vamos então falar no esquema hierárquico. Estamos a falar nos elementais, nos elementos, nos arcanjos e nos reis. Tem que ver a aula anterior para perceberem. Então o esquema hierárquico tem 4 patamares. Na parte do elemento terra, o ser elementar é o gnomo. Sou Adriana Soares, até me esqueço. Vocês já sabem. Se gostarem do conteúdo deste canal, partilhem, por favor, para chegar a mais pessoas. Então, elemento terra, o ser elementar é o gnomo, o rei é Gob e o arcanjo superior é Uriel. No elemento água, temos o ser elementar as ondinas, o rei Nixa e o arcanjo superior é o arcanjo Gabriel. No elemento ar temos os silfos como elementar, rei Paralda e o arcanjo Rafael. No elemento fogo temos as salamandras, o rei é o Jim, o arcanjo superior é Micael ou Miguel. E por fim temos um outro que é o éter, que não tem um ser elementar, ou melhor, estão todos dentro deste, os reis igualmente, e o arcanjo superior é Cristo. Agora vamos falar aqui um bocadinho do elemento éter, que é o quinto elemento, porque quase ninguém fala nisto, e depois as pessoas ficam assim um bocadinho confusas. O quinto elemento, o éter, é o elemento que originou os outros 4. Nunca foi verdadeiramente definido em algumas das categorias acima, tanto nos elementos como nos seres elementares. Abrange aspectos de todos os elementos e dos seres desses elementos. Vamos falar primeiro dos elementais da terra, que são os gnomos. Não se deve confundir com a nossa habitual concepção de gnomo. A sua forma e aspecto, a natureza, são terrosos de terra. Não podem voar e podem arder no fogo. Ou seja, eles não vivem para sempre. Envelhecem em muitos aspectos da mesma forma que os humanos. Variados tipos de entidades recaem nesta categoria, cada uma das quais com o seu próprio grau de consciência. Conservam e trabalham com a estrutura física da Terra. Os gnomos ajudam a criar cor no nosso mundo e na nossa vida. Assistem-nos na tentativa de nos ligarmos às energias da Terra e de compreendermos o modo de utilizar essas forças ocultas. Eles atuam igualmente para conservar o corpo físico dos humanos, a sua composição e a sua assimilação de minerais. Sem eles não poderíamos funcionar no mundo físico. Um elementar da Terra é normalmente designado para nos ajudar a manter o nosso vínculo físico, como em muitos elementais. É através da sua associação e ação com os humanos que eles podem ganhar uma alma e posteriormente evoluir. São afetados por tudo aquilo que nós fazemos. Se abusarmos do nosso corpo, abusarmos dos elementais que nos foram atribuídos. Os gnomos são necessários ao desenvolvimento das plantas, das flores e das árvores. A sua tarefa é colori-las, produzir os minerais e os cristais e manter a terra de modo a termos um lugar para crescer e evoluir. São os seres da habilidade e da perícia. Os gnomos guardam os tesouros da terra e eles estão preparados para ajudar os humanos a encontrar esses mesmos tesouros, ou pelo menos parte deles. Pode tratar-se de um tesouro escondido da energia de uma pedra ou de um cristal, ou até mesmo a descoberta de ouro. Ajudam-nos a conservar a nossa racionalidade e os pés bem assentes na terra, sendo bom, por isso, ligar-nos a eles regularmente, especialmente naquelas vezes ou naqueles momentos em que nós parecemos que estamos a tomar atitudes levianas que nem é nosso. Atuam com os humanos através da natureza, atribuem a cada pedra ou cristal a sua própria individualidade ou a sua própria energia e fazem-no em relação a todos os aspectos da natureza. Por isso, podemos aprender qualquer coisa de todos eles. Cada árvore, rocha ou flor tem qualquer coisa para nos ensinar. Agora vamos falar dos elementais da água, que são as ondinas. Peço desculpa, está aqui um bocadinho de barulho, mas é muita gente a trabalhar aqui. Esta é uma classificação para os seres associados ao elemento da água. Onde quer que haja uma fonte natural de água, eles podem ser encontrados. Toda a água existente no planeta, seja chuva, seja os rios, os oceanos, tem uma enorme atividade ondina. Tal como os gnomos também estão sujeitos à mortalidade, também morrem,
mas são mais duradouros que os gnomos, duram mais tempo. As ondinas atuam para conservar o corpo astral dos humanos e para estimular o nosso sentimento natural. Isto está associado a sentimentos psíquicos acrescidos, bem como emocionais. Pertence-lhes a energia da criação, do nascimento e da intuição. Uma ondina é igualmente designada para ajudar a cada um de nós nas funções dos nossos fluidos corporais, sangue ou fluidos linfáticos. Qualquer abuso do nosso corpo é um abuso contra elas e, uma vez designadas só podem resistir. Dependem dos humanos para o seu próprio desenvolvimento. Quando nós evoluímos, elas evoluem connosco. As doenças do sangue contaminam-nos e muitas das doenças modernas, como a SIDA, o Covid, estas doenças que vão aparecendo agora, que afetam os fluidos corporais, ligam as ondinas ao karma e aos efeitos da doença, por mais relutantes que estejam. A água é fonte de vida e estes seres são essenciais à descoberta da nossa fonte de vida interior. São essenciais aos dons de empatia, cura e purificação. As ondinas são habitualmente femininas na forma, embora também existam os tritões, que é parte masculina. Atuam com os humanos para nos ajudarem a descobrir a nossa beleza, tanto a exterior como a interior. Atuam connosco para nos ajudarem a compreender que a nossa beleza vem daquilo que fazemos e não daquilo que nós parecemos. As ondinas também estimulam fortes emoções e criatividade nos humanos. Assistem-nos na absorção e assimilação das experiências de vida, de modo a que possamos usá-las ao máximo. Podem ajudar-nos a ver e a sentir o mais complexo êxtase perante os atos criativos da vida, sejam eles sexuais, artísticos ou o cumprimento de um dever com a emoção certa. Muitas vezes atuam connosco através dos nossos sonhos. Os sonhos com água e sensualidade refletem frequentemente uma atividade ondina. O seu estímulo em nós é de maior atividade na nossa vida. O trabalho com elas pode ajudar-nos a fortalecer o nosso corpo astral para a obtenção de experiências inteiras, conscientes e incorpóreas. Na área dos elementais do ar, temos os silfos. Os silfos estão provavelmente mais intimamente relacionados com o nosso conceito de fadas e anjos do que qualquer outro ser. Eles atuam lado a lado com os anjos. Fazem parte dos elementos do elemento criativo do ar. É sua ação que resulta desde a mais leve das brisas ao mais poderoso tornado. Muitos são de grande inteligência, alguns têm mais a ver com os humanos, ajudando muitas vezes a aliviar as dores e sofrimento, e aqui estou a falar fisicamente, e estimulam a inspiração e a criatividade. Por exemplo, pessoas que trabalham com as mãos, artistas, escritores, poetas, devem de ter uma forte relação com os silfos. Uma das tarefas especiais é ajudar as crianças que acabaram de morrer. É uma tarefa que é atribuída a eles. Servem igualmente de anjos da guarda temporários até nos abrirmos e atrairmos aquilo que serão os sonhos da guarda sagrado. Um silfo também é designado para cada ser humano e este silfo ajuda-nos a conservar o nosso corpo mental. Os nossos pensamentos, sejam eles bons ou maus, são aquilo que mais os afeta. Atuam dentro de nós para a assimilação do oxigênio a partir do ar que respiramos e em todas as funções relativas ao ar dentro ou em torno de nós. A exposição à poluição e ao fumo afeta o seu aspecto e altera a sua eficácia na nossa vida. Os silfos ajudam a estimular os novos conhecimentos e inspiração. Atuam para purificar e elevar os nossos pensamentos e a nossa inteligência. Quando respiramos profundamente e sentimos uma doce frescura no ar, estamos a reconhecer o seu trabalho. Eles estão-se a dar a conhecer a nós. Os silfos atuam para nos ajudar a utilizar o intuitivo e o racional ao mesmo tempo, ou o racional e a razão e a intuição em conjunto. Embora se mostrem frequentemente semelhantes aos humanos na sua forma, eles são assexuais e eles inspiram este aspecto nos outros. Segundo a minha experiência, as pessoas com forte atividade psíquica consideram normalmente que a sexualidade não tem grande importância na sua lista de prioridades e podem compreender ou não podem compreender como é que para outros pode ter. Os silfos estimulam a expressão dos impulsos sexuais criativos para outras vias da vida, cada um no trabalho, por exemplo.
Os silfos também atuam para a proteção do lar e da propriedade. A sua energia pode ser tão forte que fazem com que os intrusos se sintam confusos ou preocupados por entrarem no nosso ambiente. Os elementais do fogo, que são as salamandras. Estes seres não devem ser confundidos com os répteis salamandra, embora tenham um aspecto, ou melhor, embora tenham o mesmo nome. Também se encontram por toda a parte, não é? Nenhum fogo pode ser aceso sem a sua ajuda. Na sua maioria são ativos abaixo do nível do solo e internamente no corpo e na mente. São responsáveis pelos relâmpagos, explosões e pelos vulcões. As salamandras invocam poderosas correntes emocionais nos humanos. Também estimulam fogos de idealismo espiritual e de percepção. A sua energia assiste-nos na destruição do que é velho e na construção do novo, tal como o fogo é simultaneamente destrutivo e construtivo na sua expressão criativa. Eles funcionam igualmente no corpo físico, favorecem a circulação e a manutenção de uma adequada temperatura do corpo. Atuam como o metabolismo do corpo para promover uma boa saúde. O metabolismo lento é muitas vezes indicação de que a atividade indolente do corpo por parte da salamandra. Um elevado metabolismo é a indicação de grande atividade. As salamandras têm grande amor pela música também, mas são em primeiro lugar um agente da natureza. As suas energias são muito vivas e é necessária uma grande capacidade para nos controlar e dirigir para resultados mais criativos. Alguém que seja compositor ou poeta, ou que de alguma forma trabalhe com o poder criativo das palavras, deve conservar-se em sintonia com os elementos do fogo. Os elementais do fogo atuam com os humanos através do calor, do fogo e da chama. Inclui tudo o que tem a ver com o fogo, desde a chama de uma vela até às chamas etéreas da luz do sol. Podem ser poderosamente eficazes em ação de cura, incluindo a desintoxicação do corpo, especialmente em situações críticas. Devem ser usados cuidadosamente nessas ocasiões, pois as suas energias são dinâmicas e difíceis de controlar. Estão quase sempre presentes quando há um processo de cura em curso. Os elementais do fogo podem ajudar a despertar em nós uma visão e inspirações espirituais superiores, fortalecem e estimulam todo o campo áurico, de modo a haver uma mais fácil harmonização e reconhecimento das forças espirituais superiores na nossa vida. É de crer que tenhamos um maior relacionamento com uns elementos do que com outros. Como determinar, isto é uma pergunta, quais os elementais com que mais facilmente nos harmonizamos? Há duas formas muito simples de o fazer. A primeira é através da astrologia. Cada signo astrológico está associado a um dos 4 elementos principais de terra, água, ar ou fogo. O signo nativo reflete essas energias que se espera expandir durante esta vida, ou seja, aquilo que nós viemos trabalhar nesta nossa existência presente é definido por nosso elemento, o nosso signo, se nascemos debaixo deste signo. O que é o signo? É quando nós nascemos, o Sol estava posicionado assim. Tem a ver com aquilo que nós viemos trabalhar como missão de vida. E os elementais têm uma enorme importância. O elemento de cada signo reflete qual é o elemento que cada pessoa, nesse processo, e assim será mais facilmente entrar em sintonia e trabalhar com eles. Isto não significa que você seja incapaz de estar em sintonia e trabalhar com os outros elementais ligados a outros signos. Significa que devido a essa relação, esse será o mais fácil de você contatar. Okay? O segundo é identificar o principal elemento no seu nome de batismo. Vamos lá. E como é que nós detectamos o principal elemento? A vogal no nosso nome, ou, por exemplo, o nosso nome com o maior número de vogais. Ok? A número 1 está ligado ao éter, ao Cristo, que é o A, que normalmente são as pessoas que são do signo de Aquário ou que têm uma forte ligação no mapa, têm muitos planetas em Aquário. Uma energia muito forte, por isso é que os aquarianos, o dia da semana dos aquarianos é à sexta-feira, não devem de usar preto, só branco, embora eu contrarie um bocado isso. São os jesuítas, ok? A erva dos aquarianos é o gold, que é a erva de Jesus Cristo, é a única erva que nós podemos pôr na cabeça, por aí fora. Então,
A vogal primeira, aquela que é mais fortemente acentuada quando pronunciada, indica qual o grupo em que mais facilmente se integrará. Uma das formas que vocês têm para saber qual é esta vogal, imagino que vocês têm o mesmo número de vogais no vosso nome, é através das taças tibetanas. Ajuda imenso, é muito certeiro. Eu ainda não sabia isto e já sabia que a vogal no meu nome com mais predominância, com mais força, que era o A, por exemplo. E foi com as taças tibetanas. Outras vogais indicam outros grupos secundários quanto à facilidade de relacionamento com eles. Aqueles que têm uma vogal que os integra no elemento éter têm uma maior responsabilidade, ou seja, as pessoas que têm a predominância da vogal A. Este elemento proporciona maior acesso a todos os reinos elementais e uma capacidade acrescida de trabalho com eles. Há igualmente uma capacidade acrescida de ser afetado por eles. Se o elemento da astrologia e o elemento do seu nome forem os mesmos, isso pode indicar que virá a duplicar a sua ação com esse grupo de seres. Se forem opostos, isto não significa que se anulem. Todos os elementos e todos os seres elementais desempenham a sua vida. O éter acentua os aspectos de qualquer elemento que lhe seja associado. Ele tem a capacidade de intensificar tanto os aspectos positivos como os negativos. O problema não é as energias, o problema somos nós, a nossa índole. Agora, vamos falar primeiramente, fazer aqui um exercíciozinho, que é, primeiro, procura um local na natureza que reflita o seu elemento. Se for a terra, procure um sítio abrigado com rochas onde possa sentar-se e sentir a terra. Se for a água, sente-se à beira de uma corrente de água ou de um lago. Se for o ar, escolha um dia em que haja uma brisa. Se for o fogo, sente-se onde possa estar ao sol e sentir o sol. Os elementos relacionados com as vogais e a astrologia. Elemento fogo, vogal I, signo zodiacal Carneiro, Leão ou Sagitário, e qualidades dos elementos, tanto as positivas como as negativas. Nas positivas temos coragem, positivo, visionário, útil, expressão, criatividade, força de vida ativa e grandioso. Na parte da sombra, isto é a parte da luz, na parte da sombra, fanático, indulgente consigo próprio e autoritário. Atua com a salamandra. No elemento terra, a vogal é o U, signos do zodíaco é Touro, Virgem e Capricórnio. Qualidades dos elementos: provê as necessidades ligadas à terra, isto na área da luz, consentimento do tempo estável, autoconsciência, compreende as emoções. Na parte das sombras, avarento, controlador, grosseiro e sem empatia. E aqui o que atua são os gnomos. No elemento ar, a vogal é, signos do zodíaco Gêmeos, Balança, Aquário. Qualidades dos elementos: mental, inventivo, inteligente, diligente, alerta, cooperante, humano. A sombra: frio, altivo, imitador, nervoso e superficial. Atua com os silfos. No elemento água, vogal, signos do zodíaco, caranguejo, escorpião e peixes. Significa que a parte das sombras é tudo isto que eu estou a dizer aqui? Não. Se já trabalhou essa parte da sua vida, se iluminou as suas sombras com a sua luz. Okay? Mas tem tendência para estas qualidades. Então, a vogal é o O, do elemento água, signo do zodíaco caranguejo, escorpião e peixes. Qualidades dos elementos: compreensivo, emocional, psíquico, sensível, artístico, romântico, reservado, impressionável. Ou melhor, impressionável é na parte das sombras. Esta é a parte da luz. Na parte das sombras, impressionável, indulgente consigo próprio, exagera nos sentimentos e na sensualidade. Atua como as ondinas. Quem tem como predominância o elemento E, temos aqui a vogal A. Signos, por exemplo, quem tiver uma predominância da letra A, tem o éter e depois vai juntar o seu signo, ou o elemento do seu signo, que no meu caso é o ar. Compreendem? Quem tem o A como predominância tem aqui por isso é que tem uma maior responsabilidade. Tem que trabalhar em duas frentes. Elemento éter, vogal A, signos do zodíaco. O éter é a substância a partir da qual tudo foi criado. Qualidades do éter. O éter é o aspecto espiritual que se sobrepõe a todos os elementos e influencia. Impregna toda a criação e atua com todos os signos,
E todos os signos, todos os elementais e todos os elementos, desde que a predominância do nome de batismo da pessoa seja o A. O U, para o elemento terra, por ser também uma vogal cujo som se relaciona com as funções do chakra básico, isto é importante. Quem tem predominância do A é atribuído ao elemento éter devido à sua relação com o chakra cardíaco, que medeia todas as energias do corpo, tal como o éter medeia as energias de todos os elementos. Ok? Agora, combinações elementares. Elementos combinados. Fogo com fogo. Qualidades e relacionamentos. Enorme impulso e estímulo. Pode consumir-se até ao fim. Precisa de descobrir um escape prático. Tem muita energia relativamente a objetivos da vida e precisa de equilibrar a autoexpressão. Elementos combinados. Ar com ar. Qualidades e relacionamentos. Excessivamente mental, direção insuficiente, turbilhão de ideias a precisarem de libertação prática, falador e expressivo. Elementos combinados, água com água. Isto aqui vocês veem quando fazem o vosso mapa astral na roda dos elementos. Tem a roda dos elementos, pelo menos eu faço isso quando faço o mapa astral, com a percentagem do elemento que têm no vosso mapa astral. Algumas pessoas do círculo de membros que sabem isso porque eu fiz isso uma vez num almoço, para algumas pessoas que estavam presentes. Elementos combinados, água com água. Qualidades e relacionamentos. Pode dar profundidade adicional, sensibilidade acrescida, sentimentos facilmente feridos, intolerância, pode levar à instabilidade e necessita de realismo. Elementos combinados, terra com terra. Qualidades e relacionamentos. Necessita de estímulo para manifestar frutos latentes, pode causar inércia, materialismo, precisa de trabalhar em autoexpressão e relações pessoais, estabilizador, talentos latentes. Elementos combinados, fogo com terra. Qualidades e relacionamentos. Limites na aprendizagem da atividade de fogo, prática de ideias elevadas, inspiração de maior mobilidade, pode manter o fogo ligado à terra ou a expressão estimulada. Elementos combinados, fogo com ar. Qualidades e relacionamentos. Muito compatível, demasiado ar e fogo ficam fora de controle. O fogo pode modificar propriedades do ar positivo ou negativamente e fortalece e eleva as ideias. Elementos combinados, fogo com água. Qualidades e relacionamentos. O fogo transforma a água em vapor. A água apaga o fogo. Quando equilibrados, proporcionam ideias úteis e uma enorme atividade, processos alquímicos a aprender. Elementos combinados, terra com ar. Qualidades e relacionamentos. O ar estimula as qualidades da terra, o fruto precisa de oxigênio, a terra estabiliza os aspectos voláteis do ar. Elementos combinados, terra com água. Qualidades e relacionamentos. Muito compatível, pois ambos são necessários para qualquer coisa crescer, e a terra estabiliza o elemento agitado da água e esta previne a secura e a natureza insensível da outra. Elementos combinados, ar com água. Qualidades e relacionamentos. O ar mantém a água fresca, o elemento água pode sentir-se insatisfeito devido à não compreensão das emoções por parte do ar. O intelecto modifica a sensibilidade em demasia e a água amplia as simpatias do ar. Em segundo, certifique-se de que não será perturbado no local que escolheu. Descontraia-se e execute o exercício de casamento místico que eu dei mesmo no início da aula. Foi na aula 1 ou aula 2. Em terceiro lugar, entoe suavemente o nome do arcanjo para o seu elemento 3 vezes seguidas. Pronuncie-o sílaba a sílaba, como foi descrito. Use a tabela do esquema hierárquico. E depois eu vou-vos dizer como é que vocês fazem. Visualize a si própria rodeada pela cor do seu arcanjo. Também já ensinei isso. Tem que ver os vídeos que estão para trás. Faça uma pausa e depois entoe devagarinho, isto é a quarta parte, o nome do rei do seu elemento 3 vezes. Dê a cada sílaba igual ênfase. No elemento terra, o rei chama-se Gop. Como é que vocês pronunciam? Exatamente assim, Gop. Água, elemento água, Nixa. Pronunciam Nik, Sa. Ar, Paralda. E pronunciam Paralda. E estendem o A no fim, como se pensa a falar francês. O fogo é o Jim, e aqui vou acentuar um N no fim da palavra, Jin. Compreendem? Em quinto lugar, pronuncia ou canta o seu próprio nome 3 vezes, o seu.
Agora, entoa o som da vogal primária. Quando inala, pense, pronuncie em silêncio, mentalmente. Quando exala, diz em alta voz. Respira, inspira, pensamento, expira, fala. Faça-o lenta e confortavelmente. Visualize este exercício como uma chama dos elementais. Em sétimo lugar, alargue os seus sentidos em relação ao exterior, sinta as energias à sua volta. Abra os olhos lentamente e presencie a cena da natureza à sua volta. Este exercício dá-lhes a saber que está pronta para trabalhar com eles mais conscientemente. Deixe que lhe transmitam a melhor forma de usar de forma construtiva as energias que lhe proporcionam. Os mágicos medievais aprenderam a chamar e a utilizar os elementos para ajudar a criar e a materializar criaturas fantásticas para objetivos diversos. Não era invulgar que os mágicos utilizassem esses dragões etéreos para guardarem e protegerem as suas casas. É claro que estes podiam ser dragões de fogo, de água, de terra ou de ar, ou qualquer combinação de todos. Como é que nós podemos compreender o comportamento das fadas? As fadas não são tão malévolas como algumas pessoas pensam, mas podem ser maliciosas. As suas energias também podem ser muito estimulantes e mesmo induzir estados alterados de consciência. Os duendes eram muitas vezes acusados pelos viajantes que se perdiam e eles podem tornar-se invisíveis e a sua energia é tão forte que confundem os sentidos. Fazem com que o viajante perca uma marca familiar que o faz saber o caminho. Agora temos o GPS, mas antigamente não é? Esta energia intensa, quando no seu ambiente familiar cria um estado alterado de consciência, o que é um estado alterado de consciência? Vou voltar a repetir, é um efeito de aturdimento. Okay? Assim, um viajante pode não dar conta do seu ambiente. Os viajantes são muitas vezes orientados por simples malícia. Antigamente acreditava-se que o facto de vestir o casaco do avesso contrariava esse efeito de aturdimento provocado pelos doentes. Este comportamento força realmente a mente a permanecer no seu estado normal de consciência. Existem diferentes poderes de acordo com os diferentes tipos de espíritos da natureza. Todos eles variam na sua capacidade de afetar os humanos e as condições humanas. Quase todos os espíritos da natureza não possuem verdadeiros meios ofensivos. Para a sua defesa contra os humanos, eles possuem outro tipo de capacidades. Estas incluem a levitação, a mudança de forma, os feitiços e a invisibilidade. Alguns são artífices de grande qualidade, outros possuem o dom da música, outros têm a capacidade de conceder boa ou má sorte, e isso só vai, o que determina isso são os sentimentos que nós temos dentro de nós. Todas as fadas e elfos, gnomos elementais e outros espíritos da natureza possuem a capacidade de se revelarem a si próprios numa forma física, se assim desejarem. Muitas vezes assumirão a forma que as pessoas esperam ver. Existem certos tabus associados ao contacto com os espíritos da natureza. Se desejar trabalhar com eles, deve ter cuidado para não romper estes tabus. Falar sobre uma fada ou um dom de fada de maneira errada provocará o seu afastamento. Negar a existência das fadas ou de um dom das fadas também os fará afastar e poderão resultar num período temporário de má sorte. Revelar a presença de uma fada ou que recebeu um dom de uma fada quando é de supor que esteja de boca fechada ou que seja um segredo é considerado pouco ético. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês estejam a gostar. Eu acho que esta é a parte 8 ou 9, já nem sei. E para a semana teremos mais uma aulinha e acabaremos esta formaçãozinha e a seguir vamos começar uma nova que eu ainda não sei qual será. Provavelmente vou novamente dar a formação do umbral ou da geologia, ainda não sei muito bem, mas entretanto eu vou ver o que é que vou decidir. Partilhem, divulguem, uma forma de vocês mostrarem que são gratos pelo tempo que eu despendo aqui sem vos cobrar nada é fazer um gostozinho e partilharem
a publicação. Como diz a Sara Doni, gentileza gera gentileza e eu concordo plenamente com ela. Beijinhos no coração. Até amanhã.